Boa noite, pessoal. Este é mais um material de apoio para os meus alunos. Então, hoje nós fizemos uma análise e discussão do artigo científico Ferramenta de Análise Custo, Volume e Lucro em Ambientes de Incerteza, como instrumento de apoio na gestão de projetos de investimento. Esse trabalho foi publicado no ENEGEP de 2006, seus autores são Bonassin et al. 2006. Então, basicamente, uma avaliação de um projeto novo, de um empreendimento, ele depende das expectativas futuras do desenvolvimento daquele projeto. Então, por isso a importância de fazer uma análise custo, volume e lucro, CVL. Só que o que acontece? Muitas das vezes há aquela análise em que se faz com várias hipóteses simplificadoras. Então você fala que o modelo cria um modelo linear, não usa essa questão das condições de risco e incerteza. Só que a ideia desse trabalho é ampliar essa visão da análise CVL, ou seja, adaptá-la para a realidade que os gestores vivem em suas empresas, com a existência de multiprodutos, vários produtos, incertezas, tá? Então isso é bem importante, foi o que a gente estava discutindo na aula de hoje. E os riscos, que as decisões tomadas pela empresa, podem sofrer, o que acontece? Você tem o risco financeiro, que é ligado à decisão de financiamento, ou seja, a capacidade da empresa em liquidar aquele financiamento. E o outro risco é o risco econômico operacional. Então não tem a ver com financiamento, tá? Tem a ver de liquidar o pagamento, o financiamento. Tem a ver o quê? Com as características do mercado em que opera. Eu até coloquei um exemplo para os alunos. Imagina que eu tenho uma fábrica, tá? E aí eu vendo para outra empresa o meu produto. Essa outra empresa, ela compra 60% do que eu produzo na minha fábrica hoje. Aí essa empresa, por algum problema da economia, do mercado, qualquer coisa, ela vai e quebra. O que acontece com a minha produção desse mês? Eu não tenho para quem vender. Eu vendo 40%, que são clientes menores, e os 60% eu não tenho. Então isso é um risco econômico operacional, pode acontecer. Tá? Então isso é esse risco econômico operacional. E aí ele faz uma análise do modelo determinístico da relação custo, volume e lucro, no qual ele trabalha o lucro antes do imposto de renda, o preço unitário de venda, a quantidade de vendas em unidades, quantas unidades eu vendi, o custo fixo total e o valor, o custo variável unitário. E aí eu multiplico pela quantidade, logicamente, dos produtos vendidos, o volume de vendas em unidades. Outra forma de ver, de identificar áreas de negócio com maior risco operacional, econômico, é o GAU, que é o quê? É o grau de alavancagem operacional. E aí tem a fórmula, as variáveis também são utilizadas, variáveis que eu falei acima nessa outra fórmula. E aí, quanto maiores forem os custos fixos da empresa em relação aos custos variáveis, maior será o GAU, tá? Esse indicador. E aí ele mostra nessa tabela 1 as hipóteses simplificadoras, Ele supõe linearidade, natureza de curto prazo, confronto entre despesa e receita. Então isso tudo a gente comentou bastante na aula e tudo mais no início aí da análise. Bom, e aí o que acontece? A ideia seria o quê? O uso de conceitos de probabilidade para a gente poder trabalhar essa abordagem da incerteza. E aí ele menciona alguns autores que trabalham com isso e tudo mais, E a ideia da simulação é você criar uma situação bem parecida com a situação real, Qual a importância disso? Para poder oferecer um subsídio para os gerentes na hora deles tomarem a decisão. E aí eles tomarem decisões boas para a empresa, baseada nesses números, nesses resultados.
E ele coloca um exemplo de uma simulação para 3 projetos diferentes, né? Quanto que seria as vendas mensais, a projeção, o preço de venda unitário, os custos e despesas unitários. Com isso, a gente consegue calcular o que? A contribuição de cada unidade, né? De cada produto vendido em cada projeto. Por exemplo, esse aqui, ó, o preço de venda unitária dele é 20, o custo de despesa unitária é 15. Então, 20 menos 15, 5. Quer dizer que a contribuição do produto do projeto A seria 5 por unidade. E assim, né, por diante. E aí, um conceito também que nós discutimos bastante na aula de hoje foi a questão do custo de oportunidade. Né? O que é o custo de oportunidade? Imagina que eu tenho um empreendimento, então eu tenho que manter aquele empreendimento funcionando. Então, eu tenho os equipamentos, os funcionários, o aluguel da instalação, tudo isso eu tenho que comprar. As matérias-primas do processo, então o meu dinheiro está ali sendo gasto com isso. Né? Se eu pegasse esse valor todo e investisse no banco, por exemplo, em alguma aplicação, eu teria o que? Um retorno. Né? E aí esse valor é o meu custo de oportunidade, que eu estou deixando de fazer um investimento num banco, por exemplo, para manter o meu empreendimento funcionando. Né? Nesse exemplo hipotético, se eu tivesse um empreendimento. Bom, pessoal, esses foram os principais pontos de discussão. Uma boa noite, bom descanso.